Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Estou deixando esse vídeo, para mostrar para vocês que Satanás, ele não está de brincadeira. Muitas das vezes, irmãos, nós pensamos um pouquinho só uma vezinha. Mas nesse pouquinho só uma vezinha, que você se descuidar da tua família, da tua esposa e procurar lá fora, o preço vai ser muito grande, muito alto. Porque Satanás, ele não tá de brincadeira. Às vezes para você foi uma vezinha só, foi algo insignificativo, foi só pra, uma curiosidade, mas pro lado de lá. Então Satanás, ele vai trabalhar no lado de lá. Tô falando só pros homens, não, pras mulheres também. Que não vai ficar conformado que foi usado uma vez só e vai surgir uma paixão aí, vai tacar macumba, vai fazer de tudo para destruir a tua vida, destruir a tua família, ou fazer até mesmo o seu cônjuge perceber isso. Descobrir isso para te largar, para destruir mesmo, porque Satanás, ele não tá de brincadeira, ele vem para matar, roubar e destruir. Então, meus irmãos, o negócio é sério. Salomão, ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Mas na velhice dele, ele diz assim, em Provérbios 6, versículo 32. Pode abrir tua Bíblia aí, irmão. Que diz assim: porém, o que adultera com uma mulher é sem entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo, vexame, a sua vergonha nunca se apagará. Porque o ciúme desperta a fúria do marido e de maneira nenhuma deixará de se vingar. Olha só, irmãos. Quando uma mulher, às vezes, ela acaba de sair de um relacionamento, ela já quer, tipo assim, se vingar, já ficar com outro. E nisso, o homem vê aquela mulher, bonita, sensual, vai e fica com ela, mas não sabe que ela acabou de sair de um relacionamento. Aí o marido vai e descobre, aí vem e te mata, vem e destrói tua família. Porque o marido pensa que já é caso antigo, que ela largou, que o casamento foi destruído por causa de você. Então, irmãos, isso é muito perigoso. Só um pouquinho, eu vou dar uma voltinha lá fora rapidinho, depois eu me conserto com Deus. Não faça isso. Através disso, Satanás vai entrar na tua vida, na tua casa, vai destruir tua casa, vai destruir tua família, e você vai pagar um alto preço. E a reconstrução de uma família não é fácil. Muitas das vezes nem acontece. Só Deus mesmo para ter misericórdia. Então, meus irmãos, eu quero dizer agora para vocês que a minha mãe, meus pais, eles moravam numa casa, uma fazenda colonial, muito linda, muito café, tinha moinho de moer fubá, fazer angu, bolos, tortas, tinha, bastante fartura, porco caipira, aquele porco caipira, tratado com banana, com aipim, com tudo natural, entendeu? Então, mal acabava um porco da panela, já matava outro. E tinha o meu tio, que é irmão da minha mãe, que morava nessa fazenda, trabalhava com o papai. E a esposa dele não saía da casa da minha mãe, que era cunhada da minha mãe. E a esposa dele, a minha mãe dividia tudo com ela, tudo. E quando a minha mãe, às vezes, não podia ir na igreja, por causa, às vezes, uma criança, às vezes estava muito bem, não podia ir na igreja, ela ia na igreja, as minhas irmãs, bastante filhos, e as minhas irmãs mais velhas, que eram crianças na época, ia junto e via eles brincando de brincadeirinha boba, chupando balinha, jogando papelzinho, jogando pedrinha, e contava pra mamãe. E nesse negócio de jogar pedrinha, ir pra igreja jogando pedrinha, surgiu que ela, foi uma seta no coração dela, uma seta maligna, uma seta de Satanás, e ela começou a perseguir ele. Papai me disse, antes de falecer, que eu perguntei pra ele por que ele tinha feito isso, que ela ficava até dentro de valeta, de vala, esperando ele passar, que papai gostava de caçar no mato. Então, irmãos, e ela perseguia ele caiu no ato do adultério.
E nisso que ele caiu no ato do adultério, a família foi destruída. Nisso que caiu no ato do adultério, os moinhos de moer fubá quebrou, os porcos não engordavam mais. E começou a acontecer muita coisa estranha. E a minha irmã, eu tenho uma irmã, ela começou a ficar entre a vida e a morte. E com isso, que ela ficava entre a vida e a morte, a minha mãe começou a buscar mais. E Deus permitiu que ela ficasse entre a vida e a morte, para poder minha mãe buscar mais, para ele poder avisar para ela o que estava acontecendo. E ali Deus revelou a minha mãe. Minha mãe era profeta do Senhor. Deus falou na boca dela que a minha irmã estava assim para ser descoberto um ato de adultério. E a minha mãe foi vigiar. Ela foi e pegou. E nisso que ela pegou, né, aí aconteceu que todos ficaram sabendo, meu tio ficou sabendo, a parte de lá também ficou sabendo. E ele acusou minha mãe, que falou que a minha mãe sabia e estava escondendo isso o tempo todo e ficou com muita raiva da mamãe, ficou com raiva da família toda. E ele falou pra ela, o que você quer, uma coça ou ir embora? Pra sempre com ele. E ela preferiu a coça porque ela não amava ele. O Satanás estava no corpo dela só para destruir a família. Então, irmãos, o negócio é muito sério mesmo. E depois que destrói a família, o demônio sai. Não quero não. Eu prefiro ganhar costa, mas ficar com você. E nisso ela estava grávida de um filho do papai. Só que esse filho, né, ele adulto, né, antes do meu tio morrer um pouquinho, ele não sabia que era filho do papai. E inclusive ele ficava querendo namorar a gente, mas a gente sabia que ele era o nosso irmão. E com isso esse tio ficou com tanta raiva que achava que a mamãe estava cobertando o erro do papai, que começou a ir na macumba. E Deus começou a usar a mamãe, mostrar pra mamãe ele na macumba, levando o nome da família toda, até a 4ª geração, e maldiçoando. E a gente começou a penar. Eu nessa época não era nascido não, mas eu refiro a minhas irmãs. Aí o papai começou a ficar muito pobre, começou a colocar minhas irmãs todas para trabalhar dia e noite sem parar. De manhã cedinho já tinha que acordar até uma parte da noite. E as minhas irmãs não estavam aguentando mais, porque não estava faltando alimento, não tinha mais roupa para vestir. Fome rasgava, tinha que fazer nó. E a minha mãe não estava aguentando mais essa situação. Aí a minha mãe, o que a minha mãe fez? Acobertou elas fugiram, foram para a cidade. Umas conseguiu trabalho numa casa de família e ali conheceu pessoas boas, casaram, muito pouco, acho que 2, só que aconteceu isso. O restante, né, que nós somos 11 mulheres, mas nessa época, acho que 3 ainda não era nascida, eu e minha irmã, tem um irmãozinho, mas uma irmã ainda não era nascida. E elas se prostituíram, dormiram em rua, foram abusadas, sofreram muito por consequência do pecado do papai, por causa de desejo carnais, um pouquinho só. Né? Ela essa da parte de lá era uma mulher muito bonita, uma mulher sensual. E com isso ele se apaixonou. E quando ela negou ficar com ele, preferiu a costa, ficar com o marido, ele se revoltou e começou a beber. Começou a bater na mamãe, bater nos filhos, querer jogar a mamãe do prédio para baixo, porque era assim, né, um sobrado. E ali a mamãe sofreu muito por causa disso. E ali, meus irmãos, mas Deus sempre foi com a mamãe. E ali começou a ficar pobre, cada vez pobre, foram parar numa casinha de pau a pique. E nessa casinha de pau a pique, eu lembro, irmãos, no meio do mato, não tinha escola, não tinha nada. Era uma casinha sem luz, sem nada. E ali começamos a passar fome. Papai tentou fazer uma lavoura de tomate, gastou um pouquinho que ele tinha com a lavoura de tomate, veio enchente, tirou tudo. Ficamos mais ou menos um tempão comendo paçoca de banana. E ali era paçoca de banana com sal só, porque não tinha óleo, não tinha mais nada. E ali eu fiquei muito raquítica, eu não andava mais, com 4 anos eu não andava. A minha irmã do Rio de Janeiro, ela, né, que casou lá, graças a Deus, que Deus, né, abençoou o esposo para ela. Ela, quando ela podia vir, ela trazia o leite, foi isso que foi me sustentando, porque falta de alimento. E eu lembro que um dia eu estava na casa, né, todo mundo ali, minha mãe estava comigo no colo, cantando louvor para eu dormir, meu irmão, né, que já estava revoltado, estava todo mundo desviado, já cantando uma moda lá do mundo com outro irmão fazendo dormir. E papai bateu na porta, isso é macumba ou é o quê?
Irmãos, eu lembro que ele bateu na porta, chutou a porta e entrou pra dentro. Quando ele entrou pra dentro, ele voou em cima da mamãe, quebrou 2 costelas da mamãe, a gente começou a gritar. Ele pegou a espingarda, disse que pegou a espingarda, mamãe, corre, 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 vamos correr. Nós fomos correndo lá pro lado de fora, eu fui perdi no meio do mato. Criança, qualquer mato é muito alto. Para mim, eu tava no meio de uma floresta e eu não conseguia ver a mamãe, muito escuro. E eu gritava e papai dando tiro em cima. E quando calmou tudo, a gente veio embora. A gente não encontrou papai em casa, não encontramos a arma em casa. A arma estava... ele sumiu com a arma, tentou se matar lá no meio do mato. E com isso eu peguei sarampo nessa casa, eu quase morri. Fiquei entre a vida e a morte. A minha irmã pegou sarampo, não tinha como se alimentar. E pedia comida leve, não tinha como se alimentar. Teve um irmão, né, um tal de Zé Pretinho, um amigo da gente, muito amigo da gente. Ele levou 1 quilo de canjiquinha. Esse quilo de canjiquinha pra gente era igual carne. A gente chorava, mamãe me dá, arraspa pra gente. A gente passou isso tudo por causa do adultério, por causa do pecado, porque papai não vigiou e achou que ia ser uma vez só, achou que ia ser um pouquinho só. Caiu no laço de uma paixão. E papai virou alcoólatra. E judiava muito com a minha mãe. Judiava muito com a gente. Não botava nada dentro de casa. Muitas das vezes eu e minha mãe, a gente ia, minhas irmãs, a gente tudo pequenininha, a gente ia procurar papai. Eu lembro como se fosse hoje. Às vezes achava o saquinho de fubá todo molhado, que chovia. E às vezes não achava o papai. Às vezes, aquilo estava dentro d'água e tinha um rio. Às vezes caía dentro d'água. E Deus dava livramento pro papai, porque Deus falou com a minha mãe que ia salvar a alma dele. Porque apesar disso tudo, a minha mãe é serva de Deus, minha mãe orava por ele, ficava orando por ele. E não passou aí não, irmão, ele adulterou mais ainda. Porque o diabo, quando ele entra, é difícil, irmãos. A gente tem que fazer tudo para não dar brecha para ele entrar, porque depois que ele entra é difícil. E eu quero dizer para você, ouvinte, você que tá pensando que a tua mulher tá gorda, que a tua mulher tá isso, ou que o teu marido tá assim, ó, não aguenta mais, já tá reclamando muito e vou me relaxar um pouquinho com a outra. Não faz isso. Não faz isso que você vai destruir teu lar. Eu vejo quantos filhos aí nas drogas por causa do pai ou da mãe que se separaram. Os filhos sofrem muito, você ama teu filho, você fica em casa, você ora, você pede a Deus restituir o primeiro amor que Deus restitui. Irmão, uma vez Deus falou assim comigo, ore pelos casais, que Satanás tem muita fúria com o casal. Me deu o nome de um casal para eu orar, é Milton e Luziane, eu nem conheço. E eu orei para este casal. E eu creio que através daquela oração Deus restituiu esse casal. Olha o que Deus faz por nós. Às vezes a gente pensa, ninguém ora por mim. Deus está usando gente muito longe, que você nem conhece, para orar por você, se você for fiel a Ele. Se você não estiver dando brecha a Satanás. Deus, Ele restitui teu casamento. Deus, Ele faz voltar o primeiro amor, porque Ele tem poder para isso. Irmãos, não cai nessa. Divórcio, não cai, irmãos. Não cai nessa, não vale a pena. Não vale a pena, irmãos. E Satanás, ultimamente, ele tá vindo com tudo para isso. Ele tá armando laço de adultério, e o marido pegar, a mulher pegar, e para como vai perdoar, irmãos? Pode perdoar, mas gente, como é que vai vir conviver com a pessoa que traiu? É duro, é triste. Muitos conseguem, mas muitos não conseguem. Então, irmãos, vamos evitar isso tudo. E eu lembro que nessa casa que o papai botou a gente pra fora, que atirou em cima, eu lembro que tinha uma pedrinha. Eu falo assim, às vezes ninguém acredita. Mas Deus consola as crianças. Deus alegra o coração das crianceiras, Machayandarai. Eu lembro que eu subi em cima de uma pedra e eu conseguia voar. Eu voava em pé, assim. Não voava assim, não, eu voava. Uma altura assim do chão. Ninguém acredita, mas eu lembro que eu voava, eu lembro que eu era feliz. Apesar de tudo que acontecia dentro de casa, Deus estava zelando por nós. Deus estava cuidando de nós. Irmãos, assim, ó, Jesus vai voltar.
Não vale a pena passar a eternidade no inferno por causa de prazer carnal, não. Se tá vindo desejo no teu coração, desejo da tua carne de pecar, desejo carnal, repreenda a hora, busca, vai no monte, jejua, que esse demônio ele cai por terra. Se tiver alguém te tentando, afaste-se dela, afaste-se dele, porque é o diabo. Então, irmãos, e esse menino, filho do papai, ele foi crescendo. E quando meu tio, antes de falecer um pouco, contou pra ele que meu pai era o pai dele e ele não aceitou. Ele ficou muito revoltado. Ficou revoltado com o crente, ficou revoltado com tudo. Olha só as consequências, irmãos. E ele bebendo. E ali, né, teve uma situação desagradável, que ele estava bêbado, acho que ele estava cercando os carros, o carro queria ir embora, sair lá do bar, e ele estava cercando, e tirava ele, voltava a cercar, até que um foi bater nele, tacou a cabeça dele, tanto no paralelepípedo que ele morreu, bêbado. Olha que tristeza. Olha que coisa triste. E o meu pai, velhinho, num abrigo, eu não podia ficar com ele. Eu queria muito ter ficado com meu pai, mas eu não podia ficar com ele. Por quê? Porque, né, eu tinha 2 filhas pequenas e trabalhava fora. E tinha um marido que era terrível, né? Muita carga hereditária na vida dele. Muita maldição. Muita coisa ruim ali. E eu sofria muito. E depois eu vou contar a minha história. Isso aí é só para começar, para chegar na minha história. E ali, irmãos, eu lembro que eu vi papai falava assim, fica mais um pouquinho comigo. Eu estava lá no abrigo e eu falava assim, não posso, pai. Porque eu tinha ainda que voltar para casa para cuidar das crianças, cuidar do marido. Se eu chegasse tarde, ele era agressivo. E foi a última vez que eu vi ele. E eles deixavam papai no sol. Papai morreu preto. Papai, quando a minha irmã pegou ele mamou um monte de mamadeira de água. Que já estava, né, com mal de Alzheimer. Um monte de mamadeira de água. Estava seco. Parecia que a secura nunca ia terminar. Porque de tanto tempo que ele ficou sem água. Os braços dele, irmãos, estavam tudo desfolado. Quem estava na cadeira de roda assim no quarto, eles passavam nos portais da casa, ia raspando tudo. Mesmo assim, papai falava, eu não vou pecar. Eu falava, papai, deita assim, desse jeito, pro senhor ver televisão. E falava assim, não, eu não vou pecar, a televisão não tem coisa que presta. Mesmo ali sofrendo, gemendo na última hora, ele não negou Jesus, e Deus cumpriu o que falou com a mamãe e salvou ele. Mas podia ser tudo muito diferente, irmãos. Podia ser tudo muito diferente. Se ele tivesse resistido ao diabo, e ele ia fugir. Resiste o diabo, irmão, e ele fugirá de vós. Resiste o diabo, irmã. Meu marido não me dá carinho, meu marido não me ama. Ele me xinga de nomes horríveis. E eu não aguento mais. Isso é demônio, não é ele, é o demônio. Vamos orar. Ele deu brecha, Satanás entrou. Minha amada, não dá brecha. Meu irmão, minha esposa não faz, aguenta. Não tem ninguém perfeito, um suportando o outro. Mas em oração, em jejum, em perseverança, tenta dialogar com ela, chama ela para ter uma conversa. Ela não quer, ela não aceita, vai para a oração, fala com Deus. Aqui está, irmãos, né? O preço de um adultério. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amém? E Deus abençoe vocês. E espero que esse meu vídeo serviu para entrar dentro da tua casa. E você que estava querendo sair da tua casa, você que estava querendo pecar, que você mude de ideia enquanto há tempo. Tá na Bíblia que quem é sujo vai sujando-se mais ainda. Não tem como sujar um pouquinho, parar por aquilo. O diabo é um rolo, ele vai desenrolando. E quando você vê, você tá num lamaçal de pecado e não consegue mais voltar.
Então, irmãos, é sério, a vida espiritual é sério, o caminho é estreito e poucos vão passar por ele.